Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de outubro, festa de São Francisco. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje na festa de São Francisco de Assis, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Não leveis bolsa. A escolha desses 72 discípulos, além dos apóstolos, para fazer missão igual aos apóstolos, demonstra claramente que todos somos chamados a sermos discípulos missionários, não somente os padres e os bispos. Esses 72 representam a multidão dos cristãos, todos nós. Jesus continua chamando, com força. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A todos Jesus pede a santa pobreza e a coragem de ir como cordeiros no meio de lobos, sem medo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pela rua dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desse Evangelho, que tantas vezes ouvimos e meditamos, podemos hoje parar e entender melhor qual é a estratégia missionária de Jesus. Irmãos, isso é muito importante para todos nós aprendermos e também para nos sentir parte desse grande movimento missionário criado por Jesus. O primeiro passo é chamar os 12, para que ficassem com eles e para enviá-los. Isso acontece com a primeira grande missão que Lucas relata no capítulo 9. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda parte. Logo depois, Jesus percebe que não é suficiente isso e envia mais 72 discípulos em 36 duplas. Imagine quanto trabalho podem fazer 36 duplas,
como as 6 duplas constituídas pelos 12 apóstolos. 42 duplas, 84 pessoas evangelizando. Você acha que Jesus não era um bom estrategista? Imagine quantos povoados não foram visitados pela Galileia com esse grito: o reino de Deus está no meio de nós. Por força, as multidões acorriam sedentas à procura de Jesus. Os missionários curavam e Jesus ainda mais. O reino de Deus arrastava multidões. Segundo o famoso historiador Flávio Joséfo, a Galileia tinha 204 entre cidades e aldeias. Portanto, podemos pensar que na cabeça de Jesus, seus apóstolos conseguiriam visitar todas. Jesus quer que o anúncio chegue a toda a região onde ele começou sua vida pública de Messias. Nem sempre este aspecto é claro, porque nós não juntamos os números. Mas estas simples considerações nos ajudam a entender que o plano de Jesus era chegar a todo Israel, aldeia por aldeia, cidade por cidade, levando a boa nova do reino, curando os doentes, como sinal da grande salvação que estava chegando. Sendo que Jesus não conseguia visitar todas as cidades contemporaneamente, pelos limites físicos que ele mesmo assumiu com a sua encarnação, então ele envia seus apóstolos e discípulos e através deles chega a todos. Quem acolhe a vocês é a mim que acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. A força e o poder de Jesus Messias se irradiam através do seu corpo, que somos nós. Como homem, Jesus precisava de tempo para visitar todas as cidades da Galileia, mas quis preparar o caminho, enviando seus discípulos, como tantos João Batista precursores. É muito importante entender que o papel do missionário é preparar os homens ao encontro com o Cristo, o Messias, o Salvador. O missionário não é o Salvador, mas traz o Salvador. Ele se move como o seu mestre, na humildade, na pequenez, na pobreza, na comunhão. Enviou 2 a 2, como cordeiros no meio de lobos, na mansidão. Sem bolsa, nem sacola, nem sandálias, na pobreza e na confiança absoluta em Deus, curando e anunciando a proximidade do reino de Deus. Um detalhe que vale a pena entender bem é: não saudeis ninguém pelo caminho. Essa frase parece até malcriada. Será que Jesus manda seus apóstolos de cara fechada, cabisbaixo, sem falar com ninguém? Claro que não. Precisa entender como era a saudação para os povos daquele tempo. Não se tratava de um bom dia, um boa tarde, um sinal com a mão, continuando a caminhar, mas de um ficar, conversar, entrar na tenda da pessoa que estava sendo cumprimentada, dialogar, perguntar como foi seu ano que passou. Tudo isso levava muito tempo, até o dia inteiro. Jesus, portanto, disse: não se percam nessas coisas. Andem rápido, andem sem parar, anunciem. A messe é grande. Se vocês param em cada esquina, a mensagem não chegará. Jesus nos convida a sermos essenciais, a ter bem claro o nosso objetivo, a nossa meta, evangelizar o território que está ao nosso redor, sem cansar, sem parar, sem perder tempo. Enfim, não podemos esquecer que hoje é a festa de São Francisco de Assis, que na sua simplicidade e radicalidade mostrou ao mundo como esse trecho do Evangelho deve ser vivido. Ele é um exemplo luminoso para todos nós hoje. Vamos, portanto, ler novamente este Evangelho, pedindo que São Francisco nos ajude a traduzi-lo em prática na nossa vida.
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentei ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pela rua dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajudará a viver o que Jesus espera dos seus missionários. Vamos dedicar mais um minuto para pensar melhor em como podemos traduzir em prática esse nosso propósito.
enviou-os 2 a 2. Paz e alegria a todos. Anunciai, o reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há ofensa, que eu leve perdão. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde há erro, que eu leve verdade. Onde há desespero, que eu leve esperança. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de